Olá amigos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Pátria e Defesa. Eu sou o Moisés e hoje nós vamos conversar sobre a Amazônia brasileira. É isso mesmo, né? Para quem acha que a Amazônia está sob risco ou não, você vai deixar sua opinião no final aí depois que a gente conversar um pouquinho. Mas antes de mais nada, se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreve aqui no canal, né? Isso ajuda aí a você receber da próxima vez que a gente fizer um vídeo aí uma notificação e você ficar por dentro desses assuntos aí sobre estratégia, geopolítica e defesa. Tá? E se você já faz parte aqui da família, não esquece de curtir e depois compartilhar o vídeo. Isso ajuda aí a manter o nosso trabalho e nos entusiasma, né, a poder trazer sempre esse material autoral nosso aqui, essa conversa boa sobre esses assuntos que são tão difíceis aí, tão sensíveis para o nosso país. Tá? Então, seguindo direto para o assunto, o objetivo da gente estar conversando hoje aqui é que ultimamente, né, a partir da última eleição, nós vimos as vozes aí engrossarem, principalmente na Europa, aí, sobre as questões da Amazônia. Né? O Brasil tem sido aí injustamente atacado aí por não cuidar da sua floresta, o que eu já posso antecipar para vocês aí que tem muito mais falácia aí do que fato nesse ponto, muito mais interesses do que alguém preocupado com as árvores ou com a nossa fauna e flora. Mas muita gente tem caído aí nessa conversa. Então é importante que a gente converse, né? Coloque a população, comece a participar desse assunto. Você imagina que o que está acontecendo, para a gente já ilustrar isso de cara, é como se você tem a sua casa, moram lá os seus filhos, a sua esposa, muitas vezes a sogra, o sogro, né? O seu pai, a sua mãe, além de alguns familiares, e você ali se esforça para manter esse ambiente funcionando. E é óbvio que, assim como qualquer lugar, inclusive nas nossas casas, tem sempre alguma coisa que falta. E aí, de repente, aparece aquele vizinho ali que se oferece ali para consertar uma janela ou para cortar sua grama uma vez, e você ali, naquele momento, acha que é um gesto positivo e acaba concordando. Quando você menos espera, esse vizinho já está dizendo que horas o seu filho pode ou não sair, ou como é que você pode ou não lavar o carro na calçada, né? Enfim, como é que a sua esposa pode se vestir, por aí vai. Quando você vê, ele tem um cômodo dentro da sua casa. Tudo isso porque ele gastou ali uma quantia ínfima, né, para fazer uma coisa que você já faria naturalmente. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse assunto, e eu fiz questão de colocar isso de forma bem simplória, porque na grande maioria da população vem sendo enganada com esses discursos estrangeiros. Né? E antes de eu prosseguir, eu trabalho, e é importante que você saiba disso, que eu trabalho aí pelo menos 20 anos, 25 anos aí nesse setor de estratégia e defesa. Eu conheço a fundo a Amazônia brasileira, eu já participei de diversas missões, tanto no ponto de vista político quanto militares, na região. Eu resido, inclusive, na região, e assim é bom a gente desmistificar como é que isso funciona. Primeiramente, nós precisamos dizer que a Amazônia possui 60% do território brasileiro. Você não sabia disso, provavelmente. Então, se você juntar aí, toda a população, aí, todo o território brasileiro, 60% dele é composto da região amazônica. Desses 60%, você tem muito mais da metade dela em preservação, né? E para toda a atividade econômica que vai ser realizada na Amazônia, você tem um conjunto de regras que o Brasil implementou ao longo dos últimos anos, que transformam, né, essa atividade econômica bastante restrita. Tá? Então, não ache quando alguém fala que a Amazônia está fora de controle que isso é verdade. Não, não é verdade. Tá? Existe muita fiscalização, existe muito controle na região amazônica, e a gente nem chegou ainda nessa parte que é motivo aí de alardes, né, no exterior. Bom, e agora, depois dessa pequena introdução que nós fizemos, eu acho que era importante aqui, você deve estar vendo agora aqui ao fundo um vídeo que eu estou colocando, que é sobre a Operação Amazônia 2020, né? Ela nada mais é do que uma resposta aí a esse movimento internacional aí de cobiça em relação à Amazônia. É importante a gente citar também que existe muita gente dentro do Brasil aí que torce contra, né? Aí vocês vão identificar aí, basta observar as falas na imprensa, né, de quem são as autoridades aí que questionam isso, inclusive que questionam a presença das nossas Forças Armadas na Amazônia. Então é importante que você entenda o seguinte, tá?
Operações como essa não é a primeira, ela está tendo alguma visibilidade aí em virtude do tema, em virtude da época, né? Nós temos uma sazonalidade onde essas queimadas, enfim, isso acontece anualmente nos mesmos períodos, né? E essa resposta das Forças Armadas ela está sendo bastante pontual. As Forças Armadas no Brasil elas são empregadas em diversas frentes. Então, inclusive depois desse último evento da pandemia, nós observamos uma face bastante humanitária aí das nossas Forças Armadas em relação às assistências, né? Principalmente com relação à nossa Amazônia, que são lugares de difícil acesso, vocês têm populações bastante isoladas, né? Populações na região onde você só acessa ou por via aérea, né, ou por via marítima, né, no caso fluvial, e as Forças Armadas muitas das vezes é que fazem esse trabalho. Então isso se intensificou agora em virtude dos últimos meses, aí essa crise mundial de pandemia. Mas as Forças Armadas elas nunca deixam a sua função institucional, que é a proteção da pátria. Então, para você que talvez não conheça esses princípios, nossas Forças Armadas são responsáveis principalmente pela nossa fronteira. Você não sente, você não percebe isso, provavelmente, porque você está dentro de um bolsão de segurança. Por mais violência que a gente ouça por parte da imprensa e tudo mais, e essa violência acontece na vida urbana, ela é uma disputa entre brasileiros, né? Quando você vê esses casos violentos que acontecem no Brasil, você tem uma disputa aí dentro da sociedade brasileira. Muitos países não têm nem esse privilégio, né? Talvez privilégio não seja a melhor palavra, mas não tem essa perspectiva, pois além dos inimigos internos, possuem os inimigos externos. Então, quem promove esse bolsão, esse cinturão de proteção para a sociedade brasileira são as Forças Armadas, né? Agora, nesse tempo, nós fomos bastante provocados, você está acompanhando isso na imprensa, onde as próprias autoridades brasileiras estão questionando o porquê da presença militar na Amazônia. Mas é muito simples. E a resposta veio com a Operação Amazônia 2020, né? Então, vai haver um grande controle de fronteiras, um grande exercício onde nós vamos estar simulando no Brasil um Estado invasor tendo tomado conta de parte da nossa Amazônia brasileira. Vai ser representado por uma facção de dentro das nossas Forças Armadas, e uma outra parte das Forças Armadas atuará com uma outra bandeira, né, para justamente reconquistar esses territórios que foram tomados. Então esse é um exercício muito claro e é um recado direto à cobiça, né, dessas autoridades estrangeiras que dormem e sonham com o nosso quintal aqui, a nossa grande Amazônia. Então é muito importante que isso aconteça nesse momento, é uma resposta clara e direta. E eu gostaria, principalmente você que está acompanhando aí, eu preparei um vídeo especial. Esse vídeo é composto basicamente por um material que foi liberado pelo Comando Militar da Amazônia, né? É um material oficial e a gente tem o prazer de colocar aqui para vocês, para que ele chegue a toda a população brasileira. Mas ele é um recado direto justamente para essas autoridades. Olha, não é do jeito que vocês estão imaginando. Não é assim que vocês vão chegar aqui e está tudo disponível, tá? Eu não sou adepto de nenhuma teoria de conspiração, né? Isso aí, aliás, a maioria tem muita coisa tola, muita coisa que é bobagem, mas também tem muita coisa séria por trás, quando muita gente está falando sobre o mesmo assunto. Eu posso falar dentro da minha área, na área de defesa e estratégia, né? Eu já passei por diversos cursos nesse segmento, eu trabalho no setor de indústria e defesa, já produzi muitos equipamentos militares, recuperei também outros tantos, ajudei a trazer para o Brasil vários equipamentos militares de ponta. E o que eu posso dizer para vocês hoje é que nós temos um preparo que nós nunca tivemos no passado. Então, essa é outra coisa que nós precisamos desmontar, né? De que as nossas forças são sucateadas, ou que a gente não tem munição para uma hora de guerra. Isso tudo é uma bobagem enorme, né? Isso faz parte também de outro projeto, que é você repetir intensamente que aquele que te protege é fraco, para que as pessoas que dependem de você procurem um outro senhor, né? Sendo que esse outro senhor que se apresenta nada mais é do que o inimigo. Então é preciso a gente ter realmente muito cuidado, tá? Então essas imagens que estão passando enquanto a gente está conversando aqui são a preparação, né, dessa operação. Tem outras imagens que vão na sequência que são referentes a exercícios com equipamentos pesados brasileiros. Eu tive a oportunidade em 2014, 2015 participar de alguns exercícios na região Amazônia, onde nós desenvolvemos equipamentos bastante parecidos, né, na região ali da fronteira do Amapá,
né? Na nossa fronteira norte também, e onde foram feitos exercícios com experiências na prática ali, né, real, dentro da selva, com disparos reais, né, com o armamento carregado. E a gente sabe que o Brasil está muito preparado para defender o que é dele, tá? Então esse vídeo ele é para apresentar para a sociedade, né, o que está se passando lá, mas também é para dizer que as nossas Forças Armadas são muito preparadas para a missão que elas têm, né? É por estratégia, né? O nosso país é um país que tem uma essência pacífica, nós não temos brigas declaradas com os nossos vizinhos, né? E isso é muito bom e que permaneça assim por muito tempo, mas um dos motivos que garante isso é justamente o tamanho do nosso território, o tamanho da nossa população, da riqueza, mas principalmente o tamanho e o preparo das nossas Forças Armadas. Vocês podem ter certeza que se nós fôssemos fracos, como a imprensa muitas vezes gosta de declarar, nós teríamos muito mais inimigos na nossa porta, nós teríamos muito mais cobiça nas nossas fronteiras. Tanto que o problema que nós enfrentamos hoje não são com os nossos vizinhos, né? Muito pelo contrário. E foi preciso uma resposta mais enérgica das nossas forças, pois aqueles que se apresentam hoje na cobiça são realmente países e grupos econômicos, né? Grupos políticos e econômicos estrangeiros que estão muito distantes de nós e que são muito mais fortes. Então, essa é realmente a verdadeira preocupação desse momento. Então, correto o papel das Forças Armadas, né? Após esse material que eu estou colocando no ar aqui, esse é para vocês terem um gostinho de como vai ser essa operação, tá? Eu farei um outro vídeo, se possível ainda para colocar ainda hoje, onde a gente vai apresentar aí o projeto em si, né? O que está acontecendo, o tamanho dessa operação aqui na Amazônia, que justamente cuida da dissuasão do nosso inimigo, ou seja, você mostrar, né, para o teu inimigo que as coisas não são bem do jeito que ele está plantando, ou seja, que você tem preparo, você tem uma estrutura, você tem presença na Amazônia, tá? Então eu vou deixar para falar de números e outros assuntos no próximo vídeo, tá? E também vou trazer aí o planejamento dessa operação. É óbvio que tudo o que eu estou falando aqui no momento e tudo que vai ser apresentado nos próximos vídeos, eles são aquilo que as nossas forças gostariam de apresentar. Existe muita coisa que a gente não vai comentar e nem as próprias Forças Armadas vão divulgar, porque são sensíveis, são estratégicas, né? Então, por exemplo, quando eu apresento uma quantidade, um determinado equipamento que está ali na Amazônia para proteger, eu vou te dar uma quantidade, você pode ter certeza que essa quantidade dificilmente representa aquela realidade que o país possui, porque são funções, são informações sensíveis, né, para defender a nossa Amazônia e a nossa pátria, as nossas fronteiras. Então você sempre tem um elemento de surpresa aí para esse inimigo. Mas isso não é um peculiar ao Brasil, todos os países fazem isso. O Brasil ele tem um chamado livro branco da defesa, mas você tem sempre a nossa reserva estratégica ali daquilo que nós realmente temos de capacidade. Para finalizar esse vídeo aqui, e ainda com essas imagens que estão passando por trás, pensa que o nosso Brasil é muito mais preparado do que aquilo que venderam para você nos últimos anos. As nossas Forças Armadas elas são confiáveis, preparadas e estruturadas. Falta ainda um pouquinho de equipamento, mas o resto, meu amigo, já está todo pronto e o inimigo que não meta a cara aqui, que ele vai se arrepender. Então esse vídeo termina por aqui. Mais uma vez eu peço para você aí, se puder curtir, compartilhar. Espero o próximo vídeo, se não sair hoje, sai amanhã de manhã. E um grande abraço a todos e fui!